Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um grande prazer estarmos juntos mais uma noite celebrando o Senhor, agradecendo o dom da vida e podendo como igreja exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que não me conhece, me vê pela primeira vez, eu sou o pastor Arnaldo Marion e vai ser meu privilégio estar com você aqui nessa noite. Essa noite vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho especial na sua configuração. A nossa equipe de louvor, o nosso grupo, ele está em recesso nesses dias, mas eu quero te lembrar e te encorajar que o nosso Deus não está em recesso, que a unção e a bênção dele permanecem sobre as nossas vidas. Queridos, esse fim de semana é um fim de semana que nós celebramos o Natal. Eu espero que o seu Natal esteja sendo maravilhoso, né? Aqueles que puderem estar com a família, aqueles que puderam, estar com os amigos. Certamente é um momento que a gente gosta de estar com pessoas queridas para nós. Mas, naturalmente, o evento, o aspecto mais importante do Natal é a pessoa de Jesus Cristo. E eu sou fascinado pela história de Natal. Amo a história de Natal. Conto para os meus filhos. Gosto de ler pelos evangelhos a história natalina. Esse evento marcante que aconteceu há 2000 anos atrás. E que mudou completamente a história da humanidade. E se você também é um estudioso e gosta dessa leitura, você já deve ter percebido que a história de Natal tem diferentes perspectivas. Se você ler, por exemplo, a história de Natal pelo Evangelho de Mateus, você vai encontrar uma certa lente e uma visão mais parecida com a história de José, da perspectiva de José, que foi o mentor, aquele que cuidou de Jesus, que foi o esposo de Maria. Se você analisar a história de Natal pelo Evangelho de Lucas, você vai ver um pouco mais a perspectiva de Maria. Inclusive, em Lucas capítulo 2, diz que Maria guardava aquelas coisas no seu coração. Então, o narrador, o autor aqui do Evangelho de Lucas, naturalmente ele está pegando o relato direto de Maria, Inclusive nós vemos aqui o cântico de Maria, quando ela visita Isabel, e tantas histórias que fazem parte e compõem a experiência natalina. Tudo isso de Maria, quando ela visita Isabel, e tantas histórias que você vê a perspectiva de um lado ou a perspectiva um pouco do outro. E essa mensagem, queridos, que eu queria repartir com vocês nessa noite, foi uma mensagem que eu ministrei a primeira vez eu sempre anoto aqui a data das minhas mensagens, estou com vocês nessa noite. Foi uma mensagem que eu ministrei exatamente 10 anos atrás. E curiosamente, a igreja que fez nesse ano 10 anos, eu falei, puxa, será que isso é só uma coincidência de datas? Ou Deus está realmente querendo renovar alguma coisa no nosso coração a respeito dessa palavra? E o tema dessa palavra, o tema dessa noite, que eu queria conversar com vocês, é um jeito estranho de salvar o mundo. Uma mensagem natalina, uma mensagem de reflexão sobre a vinda do nosso Salvador, a encarnação de Cristo, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus, ao mundo como o nosso Salvador. E naturalmente a forma como Jesus vem, e ele na sua configuração de rei, é uma forma que nenhum de nós esperaria. Como é que você imaginaria, por exemplo, a chegada de um grande homem, de um homem poderoso, de um homem que tem autoridade e que exerceria governo sobre todas as nações? Possivelmente você não faria uma descrição, uma previsão, tal qual foi a forma como Jesus veio. Então é interessante entender que Jesus, ele nos surpreende, o projeto de Deus nos surpreende completamente pela forma inusitada e pela forma única como os eventos e os fatos natalinos acontecem. Então pega a tua Bíblia comigo, eu queria ler alguns trechos com vocês, para a gente contextualizar um pouquinho como é que se dá essa história natalina a partir do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, nós vamos estar lendo junto alguns trechos. A partir de Mateus 1, verso 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que isso é tipicamente a narrativa de um homem,
Se você for conversar com uma mulher especificamente sobre um evento, ela vai dar aquela floreada na história, né? Ela vai trazer elementos emocionais. Homem é muito mais objetivo, né? Quando a minha esposa fala, como é que foi o seu dia? Foi bom, né? Foi super legal, né? Então a gente, homem, é bem objetivo na forma de falar, de tratar os eventos, os fatos. E o Evangelho de Mateus, ele é bem direto, ele é bem objetivo, e a gente percebe aqui uma perspectiva, uma narrativa mais masculina da história. Então começa assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver toda a experiência de Maria com a visitação do anjo, né? O anúncio de Jesus, a visita dela para Isabel. Evangelho de Mateus, não. Maria já está grávida. E eu queria que você tentasse contextualizar um pouquinho o que foi essa experiência para José. Tenta se colocar um pouquinho aqui no lugar de José. José e Maria já eram noivos nessa época. E na ocasião, né, na cultura judaica, quando você se torna noivo, né, quando você, né, assume esse compromisso de noivado, o marido já apresenta para o pai da noiva um dote, né? Ele paga um preço específico para assumir esse compromisso com a noiva. Então, nesse momento, José já tinha se comprometido com a família de Maria em desposar de Maria dentro de um certo período, né? O noivo, ele geralmente era responsável por preparar um lugar, preparar uma morada, né? Fazendo aqui um paralelo com a própria experiência de Jesus com a igreja. Jesus, quando ele deixa, né, os discípulos, ele fala, estou indo para o Pai para preparar morada. É tipicamente o que um noivo faz para com uma noiva. Ele vai para a casa do Pai, ele vai para um lugar, preparar morada, para depois trazer a noiva para um casamento. Então, a vida de José, que era um comerciante, era um homem que trabalhava com madeira, um carpinteiro, ele tinha uma vida basicamente regrada, previsível, ele sabia mais ou menos como as coisas iriam acontecer. Ele tinha escolhido uma mulher, que na época era uma adolescente. A gente não sabe precisar exatamente quantos anos Maria tinha. Alguns estudiosos falam até de 13 anos de idade, a gente sabe que ela era muito jovem. E José não tinha mais do que 21 anos de idade. Eram dois jovens que estavam começando a vida, que assumiram um compromisso de noivado, e um dia estava lá José, conversando com Maria, e Maria fala, olha José, é o seguinte, eu estou grávida. Né? Pensa qual foi o impacto para José de receber uma notícia tão inusitada. E imagino que a primeira reação dele tenha sido, grávida de quem, Maria? E a resposta de Maria deve ter sido interessantíssima, né? Ela falou assim, eu estou grávida do Espírito Santo. Pensa um pouquinho, como é que José, ele fica completamente desconcertado. De repente aquela vida certinha, previsível, né? Os sonhos que ele tinha feito de casar com Maria, de ter uma família, agora estava grávida. O que os vizinhos iam dizer? O que as pessoas iam falar da gente? E a minha reputação? Como é que eu vou estar diante da minha família? Pensa como é que estava o mundo de José quando ele recebeu essa notícia de Maria. E em seguida, no verso 19, nós vemos exatamente como José responde a essa notícia. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja, quando José recebeu a notícia de Maria, ele tinha duas opções. A primeira opção era expor Maria. Dizer, olha pessoal, é o seguinte, essa mulher aqui, eu me comprometi com ela, mas ontem ela me procurou e disse que estava grávida. Não, o filho não é meu, eu não assumo responsabilidade sobre isso. Ele poderia preservar a sua reputação, exporia, mas Maria seria apedrejada. Certamente ela seria apedrejada. Ela seria punida por ter uma gravidez fora do casamento. Seria motivo de vergonha para toda a família. Essa é uma opção que José tinha. De expor Maria e simplesmente seguir a sua vida com a sua reputação intacta. Ou José tinha uma outra opção.
que foi a opção que ele escolheu fazer, que nós vemos aqui no verso 19. Ele poderia divorciar Maria, secretamente. Colocar aqui um fim no compromisso que ele tinha assumido. E ele assumiria, nesse caso, a paternidade. Ele assumiria a paternidade da criança, dizendo: olha pessoal, eu fiz isso, tá? Eu sou o pai dessa criança e eu estou pedindo divórcio. Fazendo isso, ele ia manchar a sua própria reputação. E aqui a gente vê que José era um homem justo, porque ele decide comprometer a reputação dele, ao invés de expor Maria. Isso é um homem justo. Um homem que está disposto a colocar o nome dele na risca e preservar a identidade daquilo que Maria tinha falado com o seu esposo. Seguindo no verso 20, quando José estava planejando deixar Maria secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Verso 21, e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está dito por parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Uau! Que sonho, queridos. Pensa José acordando de um sonho como esse. No dia anterior ele estava intentando no coração dele deixar Maria, abandonar Maria, para preservá-la, porque ele era um homem justo, um homem reto. Mas naquela mesma noite, Deus falou com José. Deus interfere na realidade de José e fala: José, o que está acontecendo é da minha vontade. Eu tenho um plano para a humanidade e vocês fazem parte desse plano. Queridos, se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou, eu teria pensado num outro plano para trazer o Salvador do mundo. Eu não sei você, mas deixar Jesus ao cuidado de dois jovens inexperientes parece bastante arriscado. E naturalmente a gente percebe que os caminhos do Senhor são diferentes e muito mais altos do que os nossos. E os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Deus não faz as coisas da maneira que nós fazemos. Ele não pensa nas coisas da maneira que nós pensamos. Deus tem uma maneira totalmente diferente, linda, maravilhosa, misteriosa de trabalhar. E era necessário que o projeto de Deus ele fosse tão estranho, tão atípico, tão misterioso, mas que pudesse alcançar o perdido, pudesse conquistar de fato e abranger dentro do plano, do projeto dele, toda a humanidade. Deus sabe o que faz e fez de uma maneira para demonstrar o amor. O mundo não estava pronto para receber Jesus como um rei. Então Jesus ele chega como um cordeiro. Jesus começa a sua vida, a sua encarnação, mostrando a sua humanidade, mostrando a sua fragilidade. E dessa forma vem a nossa salvação. Através desse cordeiro de Deus, que foi dado por amor à minha vida e à sua vida. Essa história de Natal, da perspectiva de José, analisando a experiência dele, como é que essa notícia afetou o mundo dele, tem uma lição importante para mim e para você nessa noite. Não perca isso, não perca o que eu estou querendo expressar ao teu coração nessa noite. Tem algo de Deus muito precioso nessa história. Quando Deus interfere na nossa vida,
Quando Deus invade a nossa realidade. Assim como Deus invadiu a realidade de Maria. Assim como Deus invadiu a realidade de José. Quando Deus invade a nossa realidade, acontecem 3 coisas. Eu quero que você grave no seu coração essas 3 coisas. A primeira coisa que acontece quando Deus invade a nossa realidade é que nós somos lançados em uma aventura. Em alguma coisa completamente fora do script. Completamente fora do roteiro. Talvez assim como José, a sua vida está perfeitamente planejada. Você tem os seus sonhos, você tem os seus projetos, você tem coisas que você quer conquistar, você tem uma família, ou você tem planos de casar, planos de ter filhos, plano de criar os seus filhos, de ter boa escola, de ter um futuro. Você tem desejos do seu coração. Isso tudo é muito bom. Não há nada de errado com isso. Mas de repente Deus tem outros planos. E Ele invade a sua realidade. Ele está dizendo assim, olha, você não sabe o que eu vou fazer ainda. Mas pega na minha mão e vem comigo. Que você vai viver a aventura da sua vida. Uma vida de muita emoção. Pensa que aventura tremenda Deus deu para José e para Maria. De educar o Salvador do mundo. De cuidar daquele neném que um dia iria ser libertador para todas as nações. Que aventura, queridos. Que experiência tremenda José e Maria viveram. E toda vez que Deus invade a minha realidade, toda vez que Deus invade a sua realidade, Ele está nos convidando para uma nova aventura, por uma vida cheia de mistério, cheia de tesouros para serem desvendados. Essa é a primeira coisa que acontece quando Deus invade a nossa realidade. Quando Deus invade a nossa realidade, acontece uma segunda coisa. Geralmente quando Deus se apresenta nas nossas vidas, Ele quer nos apresentar uma nova perspectiva. Ele quer nos dar coisas novas. Mas para nós podermos ganhar essas coisas, é importante que a gente perca algumas coisas que a gente tem. Então a segunda coisa que acontece quando Deus invade a minha realidade, eu perco para poder ganhar. Todo ganho vem com uma perda. Todo ganho. Quando você começa a andar com o Senhor, você começa a perceber que vale a pena trocar certas coisas da sua vida para ganhar outras. Quando Deus invade a nossa realidade, talvez você vai deixar a sua zona de conforto. Assim como José teve que abandonar talvez alguns dos seus projetos. Por exemplo, ele era um simples comerciante, um homem de negócios, que tinha um plano de uma vida bem planejada, bem estruturada. E Deus está falando, olha, eu tenho uma coisa muito maior para você. Algo eterno, algo sobrenatural, algo que vai tocar gerações e gerações, algo que vai tocar toda a humanidade, toda a história. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Maiores do que aquelas que nós estamos vivendo. Mas para que a gente possa entrar nessa nova esfera de Deus, nesse novo de Deus, eu preciso perder. Eu preciso abrir mão de coisas na minha vida. E Deus está me perguntando e te perguntando nessa noite, você está disposto a trocar algumas poucas coisas da sua vida para ganhar as coisas que eu quero te dar? E quando Deus invade a nossa realidade, Ele está nos fazendo essa proposta. Perca para poder ganhar as coisas lindas que eu quero te dar, as coisas lindas que eu quero fazer na sua vida. E assim como José e Maria estavam dispostos a entregar tudo, a arriscar tudo para poder ganhar aquilo que vinha de Deus, a minha oração pela tua vida é isso, que você esteja disposto a colocar à perda todas as coisas para algo maior, precioso, que ouro nem prata podem comprar, que só o sangue precioso de Jesus pode te dar, só Ele pode te oferecer. Então nós sabemos até aqui, que quando Deus invade a minha realidade, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou viver uma aventura, sempre.
A segunda coisa que vai acontecer quando Deus invade a minha realidade, eu vou perder para poder ganhar. Todo ganho vem com uma perda. Mas a terceira coisa que você pode esperar quando Deus invade a sua realidade é que um milagre vai acontecer. Um milagre está prestes a acontecer. Queridos, quando Deus invade a nossa realidade, aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que era improvável passa a ser real. Aquilo que era limitado passa a ser agora ilimitado. Deus é infinito em poder. Deus é infinito na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor. Ele é nosso papai, que cuida de nós, que supra as necessidades íntimas e profundas do nosso coração. Você pode esperar, querido, que quando Deus invadir a sua realidade, o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Tem alguma coisa impossível para você hoje? Tem alguma causa grande demais que está tomando o seu coração? Talvez você esteja carente e desesperado por um milagre de Deus. E eu quero convidar você para abrir o seu coração. Abrir o seu coração para Ele. Jesus, eu estou precisando, Deus, dessa interferência. Eu estou precisando que o Senhor entre na minha vida e faça como lhe apraz. Está aqui, ó, um papel em branco, escreve. Eu só assino embaixo, escreve, Deus. Escreve o que o Senhor quer escrever na minha vida. José e Maria não faziam ideia do plano de Deus. Eles não tinham ideia da importância que eles tiveram na história da humanidade, no projeto eterno de Deus. Talvez você não faça ideia das coisas lindas que Deus tem reservado para a tua vida. Mas uma coisa, eu e você podemos fazer hoje aqui. Confiar. Confiar num Deus que é bom, que te ama, que entregou o Filho dele, que colocou tudo em risco por tua causa. E assim como José, olhando aquele bebê numa manjedoura, dizendo: mas que jeito estranho de salvar o mundo. Uma criança tão frágil. Um homem como eu, um homem simples. Um homem talvez sem educação. Um homem que não é eloquente no falar. Um simples carpinteiro. E uma menina, uma adolescente. Uma mulher ordinária como qualquer outra. Por que nós? Por que eu? Por que aqui? E talvez você está fazendo as mesmas perguntas que José fez. Deus está pedindo para você, nessa noite, confie em mim. Você pode não entender exatamente tudo que eu estou fazendo. Mas eu tenho um plano, eu tenho um destino, eu tenho um futuro para você. Pega na minha mão e vem viver essa aventura comigo. Eu queria passar uma música para vocês, um vídeo que mexeu muito comigo há 10 anos atrás, quando eu vi essa música pela primeira vez. E a letra é em inglês, a gente colocou uma legenda nela, mas eu queria que você prestasse meia atenção naquilo que ela fala. Além da música ser lindíssima, ela tem uma mensagem muito importante para nós. Ela fala justamente sobre as perguntas de José, as indagações de José, como nós lemos e estudamos aqui nessa noite. Que jeito estranho de salvar o mundo. Mas há um convite para nós, que não conseguimos entender, nem dimensionar os planos de Deus. Podemos simplesmente confiar e nos entregar a Ele. Escuta essa música, depois nós vamos orar. I'm sure he must have been surprised at where this road had taken him. 'Cause never in a million lives
have dreamed of Bethlehem. And standing at the manger, he saw with his own eyes the message from the angel come to life. And Joseph said, why me? Why me? I'm just a simple man of trade. Why him with all the rulers in the world? Why here inside this stable filled with hay? Why her? She's just an ordinary girl. Now I'm no one to second guess what angels have to say, but this is such a strange way to save the world. La, da, da, da. To think of how it could have been, Jesus had come as he deserved. There would have been no Bethlehem, no lowly shepherds at his birth. But Joseph knew the reason love had to reach so far. And as he held the Savior in his arms, he must have thought, why me? I'm just a simple man of trade. Why him with all the rulers in the world? Why here inside a stable filled with hay? Why her? She's just an ordinary girl. Now I'm no one to second guess what angels have to say, but this is such a strange way to save the world. Oh, la, da, 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 da. Now I'm no one to second guess what angels have to say, but this is such a strange way, such a strange way, such a strange way to save the world. Oh, la, da, 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 O que Deus tem falado com você nessa noite? Talvez seja tempo da gente deixar um pouco o status quo da nossa vida e se lançar numa aventura com Ele. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça onde você estiver. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, ministrar com você. Tenta responder essas 3 perguntas enquanto você escuta a voz do Senhor. Quando foi a última vez que você viveu uma grande aventura com Deus? Quando foi a última vez que você se entregou a Ele completamente e deixou Ele conduzir o seu dia, os seus passos, a sua vida? Quando é que você colocou coisas em risco e decidiu andar por fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus? Deus está estendendo as mãos para você nessa noite e dizer: vem viver uma aventura comigo. Eu quero te levar para novos lugares, lugares que você ainda não conhece. Eu quero intimidade, relacionamento com você como você nunca experimentou antes. Vem comigo. A segunda pergunta para você responder nessa noite é: o que eu quero perder? O que eu posso perder
O que eu decido perder para poder ganhar? Ganhar as coisas novas de Deus na minha vida. Quais são as coisas que eu estou disposto a abrir mão, a deixar, para ganhar, para conquistar um prêmio maior, uma bênção maior? Deus está dizendo: vem, confia em mim. Eu tenho coisas lindas que eu quero te entregar, que eu quero te confiar. A terceira pergunta para você pensar nessa noite é: qual a causa impossível que você tem enfrentado na sua vida? Deus pode e quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer manifestar o seu poder, e a sua graça, e a sua bondade, o seu amor sobre você. Pai, nós somos gratos pela tua palavra, pela forma como o Senhor fala de maneira mansa e suave aos nossos corações. Ah, Deus, não há coisa melhor do que andar contigo, Jesus. Obrigado pelo Natal e pela história linda que nós podemos lembrar depois de 2000 anos. E aprender e tirar tantos tesouros dessa história. Obrigado porque o Senhor um dia decidiu interferir na vida de José e de Maria, confiando a eles o cuidado do Salvador. Mas obrigado também porque um dia o Senhor decidiu interferir na minha vida, na vida dos meus irmãos, e nos chamar para uma nova aventura, para um novo tempo, para uma nova vida. Pai, nós não queremos viver uma vida rasa, nós queremos águas profundas. Nós queremos mergulhar em Ti, em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Nós nos abrimos para essa palavra. Mais do que isso, Senhor, nós nos abrimos para que o Senhor venha e interfira na minha realidade hoje. Eu quero viver uma nova aventura. Eu quero perder para poder ganhar. E eu quero um milagre. Vem, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida. E tenha absoluta centralidade no meu coração, na minha casa, na minha família e neste Natal. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer esse tempo que nós tivemos juntos. Abençoar a tua família. E que você possa curtir esses momentos ainda juntos. E que o Senhor continue ministrando e falando ao seu coração. Ansioso para que a gente possa voltar, estarmos todos juntos em breve, celebrando nosso Rei, celebrando nosso Senhor e repartindo a vida uns com os outros. Nós amamos vocês. Até a volta. Deus abençoe.